planejamento no agir docente é uma ferramenta que conduzirá o trabalho do professor. Para que o professor tenha uma boa aula, é necessário ter um bom planejamento. Então, este planejamento ajudará o professor em toda a dinâmica de sala de aula. Essa dinâmica ela necessita de boas metodologias para que o aluno venha a se envolver nas aulas e garantir o aprendizado. Então, para que eu tenha uma boa aula, será necessário um bom planejamento. O professor necessita sentar, se respaldar, se fundamentar nos documentos oficiais e, partindo daí, traçar o seu planejamento. Para dar início ao planejamento, o professor precisa conhecer onde ele irá atuar. Ele precisa fazer uma sondagem, mediante a isso ele tem um diagnóstico para saber o perfil de sua turma, conhecer um pouco sobre os documentos oficiais, documentos esses que são publicados e cedidos pelo Ministério da Educação, que temos como os PCNs. Depois, ele conhecer realmente o que ele irá trabalhar, ele precisa ter boa base teórica para fazer com que o seu aluno venha a gostar realmente o que ele irá ensinar. Portanto, para dar início, eu sugiro que o professor ele conheça, né, os documentos oficiais, ele saiba realmente o que irá fazer, ele precisa ter bons objetivos, boas metodologias e fazer uma avaliação ao final para saber se realmente o seu aluno aprendeu aquele conteúdo que ele queria ministrar. O professor ele precisa ficar atento quais são as metodologias realmente que ele está trabalhando. Tratar de diversos assuntos com as mesmas metodologias torna a aula um pouco enfadonha. O aluno ele tende a não ficar atento naquelas mesmas metodologias. Portanto, se todas as aulas eu usar sempre as projeções no projetor, usar sempre uma mesma dinâmica, essa aula não torna atrativa. O professor ele necessita de boas estratégias, de estratégias diferentes, fazendo com que desperte o interesse do aluno e ele permaneça a ficar atento em suas aulas. Então, uma diversidade de metodologias, uma diversidade de estratégias diferentes para conduzir uma aula, torna-se essa aula mais perceptível, mais atrativa, para que o seu aluno venha a adquirir o interesse, na verdade, pela sua disciplina, pelaquela aula que você está ministrando naquele dia. O portal do professor ele é uma ferramenta que ajuda os professores a desenvolverem suas aulas, mas também ela não torna-se única, né? Eu considero 2 pontos positivos. Um deles as sugestões que lá estão. Outra coisa, às vezes você está sem um pouco de ideias e esse portal ele ajuda ao professor a conduzir sua aula. Um dos pontos que eu considero negativo no portal do professor, com as sugestões de planos, é que esses vêm geralmente com muitas informações. São planos elaborados para mais de uma aula e às vezes as sugestões que são ofertadas acabam não ajudando muito. Quando eu quero ministrar uma determinada aula na disciplina de biologia, por exemplo, recentemente eu tive que elaborar um plano sobre as questões biotecnológicas. Então, eu até pesquisei no portal do professor, mas as informações que lá continham eram sugestões para planos de vários dias, e eu queria um plano de aula para um dia. Então, esse não ajudou muito. Mas eu tentei seguir as sugestões que foram nos ofertadas e tentei elaborar um planejamento para um dia. Outra questão que eu considero não muito eficaz é que eles não dizem se realmente aquele plano de aula ele foi eficiente ou não. Não tem lá um comentário dizendo como aquele plano se sucedeu. A escola necessita, ao início do ano, elaborar boas estratégias. Em seu projeto político-pedagógico, ela precisará focar realmente a aprendizagem
E para que seja focado a aprendizagem é necessário que se haja o planejamento, que se haja interação entre o grupo. E para que essa interação aconteça é necessário que ela venha a desenvolver bons projetos, boas estratégias, boas metodologias, para que isso venha respaldar na aprendizagem do aluno, que é o foco principal.